Olá, saudações a todos, seja muito bem-vindo a mais um momento onde o Senhor vai ministrar o nosso coração de uma maneira extraordinária. E hoje gostaria de anunciar aqui, enquanto você que está aí do lado, pegou seu celular agora, recebeu um link e foi encaminhado para esse nosso canal, para essa nossa aula, nesse nosso momento, compartilhe ao máximo de pessoas que você puder, porque neste momento nós vamos dar início a uma nova série. Tivemos durante o mês passado um treinamento de obreiros, como você que acompanha o nosso canal nos ouviu convidar. Todavia, começamos hoje a primeira parte do primeiro módulo, onde nós vamos falar sobre intercessão, onde você vai ser ministrado de uma forma extraordinária, onde o Senhor abrirá os seus olhos, onde o Senhor te esclarecerá e te conduzirá para o entendimento daquilo que Ele quer. E acima de tudo, vai usar você de uma forma, como um instrumento poderoso nas mãos dele. Lembrando, e desde já deixo essa deixa para você, que a intercessão ela tem o poder de alterar a rota e o destino. Então, se você quer saber mais, continue agora no nosso canal, compartilhe ao máximo de pessoas que você tiver aí recebido esse link, seja no seu celular, seja no Instagram, você que está aí acompanhando conosco. Então, clica nesse aviãozinho, compartilha ao máximo de pessoas também que você puder. E agora eu gostaria de convidar você para orar conosco, porque de qualquer forma, tudo que começa com oração termina com vitória. Senhor, eu te convido nesse momento para que o Senhor venha nos visitar com sua glória, abrindo nosso entendimento, nos capacitando para compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor se revele para nós que estamos agora assistindo, recebendo de Ti neste link. O Senhor, meu Deus, tem a liberdade para atuar, para trabalhar, para se mover na nossa direção. Que o Senhor fale conosco, que as Suas palavras elas nos dão destino, elas nos dão direção, elas nos dão norte, elas nos dizem o que nós queremos e precisamos saber. Em nome de Jesus. Amém. Você que agora acabou de receber, fica conosco nessa primeira parte dessa nossa primeira aula e que Deus te abençoe. Todos juntos, prontos então? 1 Timóteo, abra a sua Bíblia aí, crente anda sempre com Bíblia disponível aí. Diga para Jesus: hoje eu estou disponível, Senhor. Vai abrir na Bíblia e diga: eu estou pronto. Ó, até os céus estão celebrando aí fora, tá vendo? 1 Timóteo 2, verso 1 diz assim: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu queria até que projetasse em tela as pessoas que estiverem nos acompanhando aí nas redes sociais e acompanhasse comigo essa última frase: façam então orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Todas as vezes que a gente começa a falar da palavra intercessão, a gente se lembra daqueles cultos de oração, né? Às vezes a gente tem aquele hábito de achar que a intercessão está intimamente ligado àqueles movimentos onde a gente se reúne com o propósito de clamar ou pedir a Deus apenas por uma pessoa ou por um destino, por algo. Observa a Bíblia na leitura do 2:1, onde o Paulo dando instrução para Timóteo, que era pastor na cidade, salvo engano, de Éfeso ou Creta, diz a palavra do Senhor o seguinte, que ele fala: olha, que eu não posso, que a igreja deveria, que ele deveria, enquanto pastor, que ele deveria, enquanto uma pessoa de Deus, sempre interceder, sempre orar. Mas essa oração não é focada em si. Ele fala dentro do texto que era necessário ser feito intercessões. A primeira coisa que eu preciso entender é que intercessão não tem nada a ver com culto de oração, ainda que tenha tudo a ver, ainda que esteja intimamente ligado. A palavra interceder dá a ideia de mediar, de se colocar no lugar do outro e falar por aquela pessoa ou pela pessoa. É a condição onde eu me coloco para interpor, dizendo: olha, ele não pode falar, eu estou aqui assumindo o lugar dele, para que aquilo que e tentar mudar, alterar aquela rota, aquele destino. Então, interceder sempre esteve ligado à mediação. Ao se colocar no lugar do outro, você está intercedendo. Então, não tem nada a ver: pastor, eu estou orando somente por... Não, eu quero que você entenda
que intercessão foi o que Jesus fez por nós. Ele é o maior de todos os intercessores. Quando ele, com a sua morte, nos trouxe vida, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então ele é um mediador. Ele é alguém que se coloca entre e coloca no lugar. Então logo intercessão é se colocar. Vou repetir. Intercessão é o quê? Se colocar. E logo, quando você se coloca no lugar do outro, primeira característica da intercessão que a gente tem que destacar, que embora não esteja aqui no texto, eu preciso falar, é que você não se coloca no lugar do outro vendo da sua forma, mas sempre eu só posso me colocar no lugar do outro quando eu vejo como o outro vê. Por isso que a Bíblia diz lá no capítulo 4 do livro de Hebreus, versículo 15, está sendo projetado aí na sua tela, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, que como nós, olha, repete essa frase, que como nós, observa que ele se tornou apto, porque ele se tornou como, e que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus ele tem a habilitação para interceder por nós, porque ele se tornou como nós. Então ele não falava, ou então ele não poderia interceder ou ser o nosso mediador, se ele não tivesse vivido o que nós vivemos. Eu consigo ser claro, queridos? Então, a Bíblia deixa claro que sempre foi do interesse de Deus que houvesse intercessores, pessoas que se colocassem na brecha por outros. O Senhor sempre esperou da sua igreja que a igreja não só se preocupasse com a sua própria vida. Então, a primeira coisa que o intercessor, ou pelo menos a proposta de um treinamento de obreiros, é que tudo que relativo é a obra, o maior ministério que a gente tem que exercer na nossa vida é a intercessão. É colocar no lugar do outro para através dessa posição, mudar e alterar o destino. Grave isso comigo. A intercessão, ela altera a rota do destino de uma pessoa. Quando você ora por alguém, você então muda. A gente vai ver isso aqui na Bíblia e também vai ver em experiências que todas as vezes que Deus revela alguma coisa para nós, é para que a gente se coloque não só em intercessão de oração, num clamor pela vida da pessoa, mas para que a rota da vida da pessoa seja mudada. Então, toda a revelação de Deus, ela é uma intervenção de algo que iria acontecer. Entende isso, amados? A gente vai mergulhar um pouco mais fundo nisso, mas antes eu preciso ver que Deus projetou a necessidade de intercessores. Como? Se você ler lá, enquanto é projetado 22, versículo 30 do livro de Ezequiel, a gente vai ver aqui que todas as vezes que o Senhor ele iria fazer uma coisa, ele esperava que o homem então se posicionasse. Olha, preste atenção. Deus, quando fala, ele não muda aquilo que ele diz. Diga amém por isso, por favor. Diga de novo, amém por isso. Porque se Deus mudasse aquilo que ele diz, entendeu, amados? Nós não teríamos fé, ou a nossa confiança dele seria abalada. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a ele mesmo. Ele não nega a sua própria palavra. Em Jeremias 1,12 ele chega lá e diz assim: olha, eu velo pela minha palavra para cumprir. 22,30 é isso mesmo. E em Números capítulo 23, versículo 19, ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem, né? Para poder mudar e alterar aquilo que foi dito. Antes, ao contrário, ele cumpre aquilo que ele fala. Então o próprio Deus está preso à sua própria palavra. É estranho o pastor falar que Deus está preso. É porque a palavra dele diz quem ele é, ele não altera. Então se a Bíblia diz que a alma que pecar esta morrerá, morrerá mesmo. Mas no meio do caminho ele então coloca um intercessor, um mediador. Para não mudar a palavra, ele faz um plano. Ele provoca, ele cria um plano para alterar a rota. Então, tal como o homem, aquilo que ele planta, ele vai colher. Diz a palavra do Senhor lá, que não se deixe enganar. Que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, às vezes, tem situações que a pessoa vai colher. Todavia,
como Deus não muda a sua palavra, Ele levanta, Ele provoca, Ele revela, Ele atrai pessoas para que se coloque no lugar do outro, para evitar aquele dano. A gente vai ver isso em vários momentos na Bíblia, como na história de Ló. Entende? Quando Deus então levanta Abraão, e esse é um dos exemplos mais clássicos, a primeira intercessão você vai ver na Bíblia, no momento que Ló recebe uma providência divina, porque alguém intercedeu por ele. Alguém já disse assim: eu estou aqui porque eu sou resultado de oração. Aliás, quem está aqui porque um dia alguém orou por você? Levanta a mão. O que foi isso? A intercessão, então, ela muda a identidade da igreja. Amém? Vamos continuar, então, observa que já era um projeto de Deus. Versículo 30 e 31 do capítulo 22 de Ezequiel, que diz: e busquei dentre eles um homem. Observe quem é que está buscando. Diga comigo, é o Senhor. Quem é que está buscando? O Senhor. Um homem que tivesse o quê? Tapando o muro ou fechando a brecha, que estivesse na brecha perante quem? O Senhor diz: olha, eu estou procurando um que fique na brecha perante mim. Não é uma brecha do diabo, não. Perante mim, ou seja, diante de mim. Eu quero um que fique entre eu e o que vai acontecer na vida daquela pessoa. Eu quero alguém, eu estou buscando alguém que fique, aquela praga vai acontecer, aquele mal vai acontecer, porque da mesma forma que o Senhor é amor, Ele também tem a sua justiça própria. Então aquilo que realmente há de acontecer, vai acontecer gostando ou não. Por exemplo, Davi, quando ele peca com Betseba, e o que acontece? Encomenda o homicídio do marido e logo automaticamente descobre que estava grávida. Enquanto isso ele promove aquele homicídio, logo em seguida ele descobre, ele começa a orar a Deus e o filho morre, mesmo orando, mesmo fazendo tudo aquilo. Mas aí vem o profeta e declara a praga que iria herdar a casa de Davi, ou seja, o mal não deixou de visitar a casa de Davi, ainda ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Pode parecer injusto, mas Deus não muda a palavra dele. E os dissabores que ele viveu na vida dele não tirou ele daquilo que ele era em Deus. Então existem, por exemplo, situações como Paulo. Paulo perseguiu a vida inteira. Quando chega no capítulo 9, ele então tem um encontro com Deus, uma mudança de rota, mudança de destino, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. E de repente, quando ele começa a conhecer a Deus, ele olha, o Senhor até disse: esse daí é alguém separado para mim, para levar aos gentios o evangelho, para trazer a vida para aqueles que estão perdidos. E a Bíblia diz que importa que ele vai muito sofrer por amor do meu nome. Por quê? No passado ele tinha sido um perseguidor e agora ele estava sendo apenas um perseguido como consequência lógica. Então Deus não altera aquilo que ele diz nem aquilo que ele é, mas a intercessão tem o poder de alterar algo que iria acontecer na vida de uma pessoa, porque o Senhor está procurando alguém que se coloque entre Deus e aquela pessoa, para apenas fechar aquela brecha, aquela porta. Então intercessão não está só ligada, não está só ligada a culto de oração. A intercessão, ela está ligada a um estilo de vida de um cristão, porque a prova maior do amor por alguém é a intercessão. Se eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E como é que eu amo a mim mesmo? Intercedendo na mesma proporção que eu intercedo por mim. Quer ver? Quantos por cento do tempo de oração que você gasta são relativas a petições que você faz por você? Quanto daquilo que você ora está ligado ao outro e não a você? Quando na verdade a gente atinge esse tempo de maturidade, vem uma experiência mais profunda. Você vai ver isso na história de Jó. Ao final lá você conhece a história de Jó, que o Senhor ficou irado com os amigos de Jó. E o próprio Deus avisa a Jó, ou seja, sinaliza, intercede por ele porque eu estou irado. Ou seja, vai acontecer algo ruim. Então Ló faz sacrifício pelos seus amigos. O que é aquilo? Intercessão. E ele intercedeu pelos amigos e diz que quando ele coloca, em vez dele se preocupar, o cara tinha perdido a família, perdeu filhos,
todos os filhos, perdeu a saúde, perdeu a vida financeira. Você sabe que as 3 grandes áreas da vida do homem que mais o inimigo atua são vida financeira, vida familiar, vida financeira e saúde. São as 3 grandes áreas que o inimigo sempre, quando ele tem uma ordem de atacar, ele vai atacar nessas 3 primeiras, como o exemplo de Jó. E aí a Bíblia diz que ao final, o próprio Deus desata uma unção de prosperidade, de família, dobrada depois que ele intercede. Ou seja, quando ele parou para perceber, não se trata de você, chuchu. Não é você. Se trata, o seu ministério só se desata quando eu entendo que a vida de Deus vem quando eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida. Aleluia, entendeu? Quando eu cuido das coisas de Deus, então eu tenho que amar aquilo que Deus ama. E a coisa que mais Deus ama são as vidas. Deus não ama, irmão, prédio. Ele não ama concreto. E a gente luta para fazer uma igreja bonita, confortável, faz campanha para comprar cadeiras, faz campanha para fazer isso, enquanto tem gente padecendo necessidades e a gente querendo dar conforto. A gente quer botar condicionado na igreja, a gente quer fazer tanta coisa, quando lá no fundo, isso nada atrai a Deus mais do que um coração quebrantado e contrito, mais do que um arrependimento. O céu faz festa quando o pecador se arrepende. Então, muitas vezes, o obreiro tem que compreender que um passo para trás te projeta para 2 para frente amanhã. Às vezes, sentar e interceder pela sua família ou pelas pessoas que Deus coloca vai te fazer prosperar e às vezes vai alcançar mais êxito, alcançando a vida daquelas pessoas só porque você orou. Então, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Então, observa que não é uma conversa que o próprio Deus, ele lamenta para que eu não destruísse. Então, observa que a intercessão sempre está ligada de algo que vai acontecer. É como se há um projeto de algo que vai acontecer. Então, o Espírito Santo coloca no seu coração pessoas. Então, a obra de Deus não é o que você faz, é a quantidade de pessoas que você alcança. Eu vou repetir uma coisa muito profunda que a gente confunde. Fazer a obra nunca esteve ligado, irmãos, a coisas, sempre esteve ligado a pessoas. A obra de Deus se remete a quantas pessoas eu consigo alcançar na rota da minha vida. Preste atenção e olhe para mim. Quantas pessoas você atingirá com o Evangelho através da sua vida? Isso é a sua missão. Todas as pessoas que se achegam a você não se achegam por acaso. Elas se achegam porque Deus colocou ela na rota da tua vida para você atingir. E ninguém vai fazer isso por você. O pastor não vai. Então, quando você vai orar por alguém, chama outra pessoa, você não terceiriza o chamado. Então, ó Senhor, eis-me aqui, envia Marinês, oh glória, envia irmão Carlos. Não, irmão, você não pode terceirizar o seu chamado. Porque existem pessoas que, por mais amigo que eu seja dos seus amigos, da sua pessoa, ainda que eu possa ser seu pastor, as pessoas vão ser alcançadas por você. Faz sentido isso, irmãos? Então existe uma obra específica para cada um, individualmente. Ainda que o que Deus tem para a pessoa nunca é individual. Ele atinge você individualmente, fala com você pessoalmente, mas nunca é só para você, é para alcançar os outros. Então Deus sempre fala no individual, mas para alcançar o coletivo. Eu vou repetir de novo, Deus fala sempre de forma individual, mas o que Ele diz nunca é só para você, é para alcançar o coletivo, para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Essa hora que você diz um amém, essa hora que sua mente começa a abrir, essa é a hora que você começa a dizer uau, sabe aquela sensação uau? Quando você entra em uma casa, no uau, você olha uma coisa bonita assim, eu acho que eu fico assim com a Bíblia, eu começo a ler a palavra e diz, como é que eu não vi isso? Eu quero que você daqui a pouco faça o uau aí pra gente, só para parecer que tá ficando bonito, sabe? Não vai sair na gravação, tá? Só para você ficar à vontade. E aí o ministério de Jesus era regado de intercessão. Quer ver uma coisa muito linda, que para mim marca muito o meu coração? Você vai ver aí, abre para mim aí, Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Diz assim, versículo 31 do capítulo 22 de Lucas, olha lá. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que o capeta, o cabrunco, o Exu, o cão, vos pediu para vos cirandar como trigo. Ó, observa que Jesus estava trazendo o que? Uma revelação. Quem foi que viu aquilo na vida de Pedro? De Simão. Simão era o nome judeu.
e Pedro é um nome grego. Diz lá, eles que Satanás pediu para se ir andar como trigo, ou seja, o Senhor teve uma revelação da vida de Pedro. Como é que o Espírito Santo faz e te levanta? Às vezes você vai ter insights sobre pessoas. Às vezes você vai ver coisas que você vai se assustar da vida da pessoa. Daí vem os dons, as manifestações. Ou quando não, você vai ter uma visão sobre alguém. E aquilo ali não é para fofocar, é para orar. Irmão, eu vi um laço ao seu redor. Pastor, ora aí porque o negócio está bravo. Não. Deus nunca revela para expor a pessoa, mas para se expor para Deus. Ou seja, Deus quer trazer a pessoa algo que ele não tem. O Senhor quer atrair aquela pessoa para ele através de algo que ele não sabia. Então Jesus viu algo na vida de quem? De Simão, Pedro, né? Então observa que a intercessão ela vai brotar do seu coração. Então necessitamos antes de tudo de uma sensibilidade espiritual. É necessário ter uma sensibilidade, uma percepção do mundo espiritual. Seu espírito começa a incomodar por alguém. Você começa a lembrar dela do nada. Às vezes você está orando aqui, Senhor, e daqui a pouco vem fulano. Rapaz, por que eu me lembrei dele? Em São Paulo, ele está lá. Não, o Espírito Santo é assim porque o reino é dele. As vidas são deles. Pouco importa se ela está na sua geografia ou não. Se é o Espírito que te conduz, deixa ele te levar. A Bíblia diz que é movido pelo Espírito, ele é como um vento, que você não sabe de onde vem e nem para onde vai. E as orações que mais a gente motiva é aquela que é induzida por ele. Ele nos induz. Quem se sente seduzido na hora da oração para mudar o foco? O pastor mandou, a gente está orando aqui pelo propósito de comprarmos um terreno. O Espírito Santo te coloca aquela pessoa que há anos você não vê e você se lembra dela. Terreno para... Você não entendeu? É o Espírito Santo de Deus te conduzindo para onde Ele quer. Então a intercessão ela nasce dentro de você. Normalmente Deus vai mostrar algo a você que ainda que não lhe faça sentido e ainda nem fará sentido para a pessoa, mas no mundo do Espírito, Deus que já vê o futuro, já te mostrou. Você só não sabe ainda fazer o alinhamento de quando vai acontecer, como vai acontecer ou em que momento vai acontecer. Outro dia eu vi uma fala de um pastor intercedendo pela igreja. O Espírito Santo mostrou a ele, irmão, tive um sonho. E 2 pessoas aqui da igreja teve o mesmo sonho. E ele ungiu a igreja inteira e disse, olha, vai vir uma praga. E ele, na visão dele, achava que era daqui a 5 dias. E ele descreveu tudo, irmão. De acordo com aquilo que ele descreveu, eu disse, esse cara viu Covid antes e já tinha 5 anos o vídeo. Ele ungiu a pessoa ali, naquele dia, naquele culto. E todo mundo, e tinha outra pessoa que tinha visto a mesma coisa. Olha, depois que o Senhor me mostrou, vou orar por você, vamos cobrir. E ele fez aquele ato profético, tinha 5 anos o vídeo. Ou seja, no alinhamento de Deus, no tempo, Cronos, a gente chama de Kairos, que é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não se move de acordo com o nosso. Por exemplo, Deus não tem pressa. Por que Deus não tem pressa? Porque Ele não perde o controle de nada, né? Normalmente você tem pressa quando você está desorganizado. Você vai correr para pegar um ônibus, porque se atrasou, fazendo a maquiagem para ficar bonito, para vir para a igreja. O que aconteceu? Atrasou, você perdeu o controle. Então eu não gosto dessa expressão de pressa, porque parece que Deus está perdendo o controle, mas na minha impressão é porque o tempo de Deus não é diferente do nosso. Por exemplo, o tempo de fé que a gente tem nem sempre reflete o tempo de maturidade que temos, porque nem todo mundo que cresce realmente amadurece. Porque amadurecimento não está ligado ao tempo que você tem na igreja, nem o nível de crescimento. Mas claro, todo mundo que cresce nem sempre amadurece. Mas todo mundo que amadurece é porque cresceu. Faz sentido, irmão? E aí você chega na igreja e começa a crescer, como em conhecimento, em experiências com Deus, em relacionamento com os irmãos, em desenvolver seu ministério. Você vai crescendo. Mas quando é que você percebe que você amadureceu de verdade? Quando você consegue assumir responsabilidade que ninguém precisa te colocar e te mandar. Então eu não preciso de um culto de oração para o Senhor me colocar alguém para interceder, porque eu estou disponível para Ele, entende isso?
Então o Senhor quer que a gente amadureça. Como é que a gente amadurece? Aceitando a liderança do Espírito em nosso espírito. Ele vai nos induzir, Ele vai nos mostrar coisas que ninguém vê. E eu só preciso estar o quê? Sensível. E a sensibilidade, ela não é desenvolvida porque agora... Não, pastor, agora tem uma moda de estar sentindo, né, irmão? Estou sentindo, é para ir no banheiro agora. Aleluia. Irmão, tem um negócio de estar sentindo aí que o negócio não combina muito. Porque o estar sentindo não quer dizer necessariamente direção. O sentir na ideia do Senhor é tipo assim, eu estou tendo uma impressão no meu espírito, e você naturalmente, como é humano, que ainda está se acostumando com a voz do Espírito Santo no teu coração, porque existe uma luta interna entre decifrar a voz dele e a nossa. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entende o que eu quero dizer? Então leva um tempo para você discernir quando é Deus, quando é você, quando é suas emoções, mas no Espírito, tudo que Deus fala, Ele não fala na carne, Ele fala no seu espírito. E quando Ele fala no seu espírito, você sente dentro. A voz de Deus não vem de fora, ela vem de dentro. Ela estremece você, ela mexe com sua estrutura. Quer ver quando você for aceitar Jesus? Parecia uma escola de samba. Não, se fosse aqui em Salvador, né, seria o Olodum passando no meu coração. Meu coração não sabia se era um quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. O coração foi para as pernas. Uma loucura, irmão. Eu senti algo... um negócio assim, e não era palpitação, não era taquicardia, era um chamado de Deus, algo que Deus estava me movendo, mas vinha de dentro. Não era uma voz que soava aqui, não era uma voz de alguém falando, era uma voz de dentro. Nunca me esqueço, pela minha primeira experiência para entender o mundo espiritual, eu disse: Senhor, eu quero acordar às 3 da manhã para te buscar. Ô irmão, que tristeza, por que eu pedi aquilo? E eu estava naquela vibe, naquela atmosfera. Espírito Santo, oh Pai, eu quero ouvir a tua voz, sabe, irmão? E eu pedi na inocência, achando que ia acontecer, porque eu li o livro onde o Espírito Santo despertava aquele ministrador logo no início do meu ministério. Todas as noites ele ouvia a voz do Senhor. Rapaz, eu fiquei babando por aquilo. Rapaz, eu quero chegar a esse nível. Uau, eu quero estar. Uau. Aí, bom, pedi o Espírito Santo. Daqui a pouco, irmãos, era no interior, não tinha luz, água encanada, energia. Era o primeiro lugar onde o Senhor tinha me levado no meu ministério. Lá era a luz de candeeiro, né? Você tinha que... É um pavio junto com querosene, né? E aí a gente botava, não deixar apagar o pavio, que fumega. Eu só me lembrava dessa época, não tinha luz. Então, e no banheiro, obviamente, não tinha, porque não tinha encanada. Tinha que pegar água de jumento, trazendo água para poder colocar dentro da talha, do currão. Era aquela loucura. E eu fui minhas primeiras experiências, tudo escuro, irmãos. Lá era, o silêncio era ensurdecedor. Eu poderia ouvir um grilo a 100 metros de distância e parecia que ele estava no quarto. Um silêncio assustador. Sabe como é que é aquele barulho de não ter nada na roça? Tem gente que está... Oh, pastor, que saudade. Não, irmão, volta para cá. Aí, ela chegou, aquela voz: acorda, filho, está na hora. Irmãos, tudo escuro, dormindo, sem nada. Algo, quando eu acendi o fósforo, acendi o candeeiro, o candelabro, né? E aí, olhei no relógio, não tinha ninguém. Mas parecia que estava aqui, do meu lado. E eu olhei o horário. Adivinha que horas? Passei a semana inteira acordando 3 horas, irmão. Claro, não me pergunta se eu orei, tá, irmão? Quer dizer, eu orei. Mas a minha primeira experiência em identificar que era a minha voz ou a voz de Deus é porque a voz dele é inconfundível. Mas se você não tiver uma sensibilidade, você acha que é você. Então o Espírito mostra no seu espírito impressões em que vai parecer inicialmente que é você. Mas tudo que Deus fala, normalmente, ele confirma. Por quê? Porque já sabe que o homem naturalmente vai duvidar. E aí a Bíblia diz, olha, o que foi que ele viu? Na vida de outro. O próximo versículo. Aí ele diz o quê? Mas eu roguei por ti. Olha que lindo, irmão. Então aquilo só não aconteceu porque houve alguém que se colocou aonde? Como aquele mediador, como aquele intercessor. Não era pelo mérito da pessoa, não era se a pessoa merecia ou não. Era o que o Senhor estava mostrando para ele.
E daí o Senhor não somente rogou para que a fé dele não desfalecesse, e tu, quando te converteres, confirmasse aos seus irmãos. Ou seja, Jesus não somente orou para ele não perder a fé, mas como também orou pelo ministério dele. Está entendendo, irmão? Então você não precisa revelar a pessoa. Irmão, Deus me mostrou para o seu orando, você está aqui, ó, meu joelho. Peraí, é isso. Precisa mostrar? Não, não precisa. É no seu espírito que as coisas acontecem. E aí a gente tem aquele hábito, não, estou intercedendo por ti. Irmão, está entendendo, irmão? E a gente usa isso como se fosse uma coisa, sabe, irmão? O irmão, aleluia, tem dever. É obrigação sua. 1 Timóteo 2:1 fala sobre isso. É um dever, é uma responsabilidade que a gente tem. Então, se você ler também comigo aqui, a intercessão, ela requer que você envolva-se de coração. Observe que lá no capítulo 11, versículo 35 e 36 do livro de João, diz que Jesus chorou. Quando ele é convidado para chegar lá e Lázaro tinha morrido. A Bíblia diz que ele se sensibilizou com aquela situação espiritual. A Bíblia fala também o que, irmãos, naquela história onde Jesus chega naquela cidade para interceder por Jerusalém. Ó Jerusalém, ele intercede. Tantas vezes eu vos quis fazer aquilo. Observa que o coração dele foi envolvido. Então, você não intercede como uma espécie de, uma espécie de ritual religioso. Então, não tem intercessão verdadeira apenas cumprindo uma meta. Não, agora é para orar pelo quê? Vamos orar por isso. Porque intercessão verdadeira, ela vem do coração. Vamos interceder por isso. Aleluia! Mas a intercessão brota do seu espírito, onde o Senhor te mostra aquilo. E às vezes é somente para ter foco. Mas se a pessoa não sabe nem orar o básico, vai ter uma vida de intercessão? Irmão, é um outro nível. É um outro nível. Diga amém, diga eu quero isso. A outra coisa que acontece é que quando a gente começa a orar pela pessoa, a nossa alma se liga àquela pessoa. Você passa a amar mais aquela pessoa. É impressionante. Ore pelos seus inimigos. E o seu inimigo não vai deixar de ser inimigo. Por que isso, irmão? Porque quando você ora por alguém, a sua alma se liga espiritualmente àquela pessoa. E aquela pessoa não é mais peso para você. Por isso que quando Jesus manda amar os inimigos de forma humana, é impossível. De uma forma natural, irmão, aqui. Ai, pastor, hoje eu amo quem? O cara tentou me matar outro dia, mas eu amo ele. Não, ele tentou pegar minha esposa, mas eu amo ele. Até falando agride. Entendeu? Humanamente falando é incomum. Mas como é que você quebra isso? No seu espírito. Porque a Bíblia diz em 5:5 de Romanos que o Espírito de Deus derramou o que em nossos corações? Amor. Irmãos, amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Deus é. Não existe como amar apenas de sentimento sem Deus. Então eu preciso dele, porque à medida que eu estou perto dele, mais eu amo. E tem gente que constrange as pessoas, que diz que quando eu estou mais perto de Deus, mais santo eu fico. E aí acha que a sua santidade expulsa, por exemplo, os fariseus, que se achavam tão santos que afastava as pessoas dela. A sua santidade, irmãos, ela não deve provocar nada mais, nada menos de que a aproximação do homem para Deus. Mas mais do que aproximar o homem para Deus, é amor. Por exemplo, o filho pródigo volta para casa porque ele sabia que apesar de tudo que ele tinha feito, ele encontrava uma coisa lá. O quê? Amor. Observa quando Jesus trata no capítulo 9 de João aquela mulher adúltera. Observa que ele diz assim, ó: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Sinalizando que enquanto as pessoas iam julgando aquilo que a pessoa fazia, a conduta, Jesus analisava o coração. Porque Deus nunca se interessou pelos nossos atos. Quer ver? Você não é pastor. Eu não sou pastor pela minha teologia. Eu não sou pastor porque eu fiz um curso. Entende? Mas é assim que Deus nos chama. Não é pela sua habilidade, mas é pelo seu coração.
Ele vê coisas em você que ninguém consegue ver. E quando você se olha no espelho, não, eu fazer isso. É por isso que quando Deus dá uma revelação para nós, a gente se vê estranho. Não, eu ficar fazendo aqui, eu tenho medo de microfone, tenho uma alergia braba, pastor, quando eu pego o microfone, chegar a dar um negócio assim, e a gente evita. Porque na visão humana eu não consigo encontrar nada em mim que me qualifique. Mas Deus não te chamou porque você é capaz, é justamente porque você não é. Porque eu acho que se você fosse capaz, você era para ser Deus, né, irmão? Acho que se você fosse capaz, não, Jesus, obrigado por você ter me chamado, já estava na hora, o senhor chama qualquer um aí. Os Pedro, o senhor chamou, não sabia nem ler. Ó, eu aqui, Jesus letrado, fiz um curso, já estou pós-graduado. Aleluia, já era para estar naquela obra lá, meu senhor. Entendeu, irmão? Não é assim. A avaliação dele é o contrário. Nas 14 características que Paulo fala para Timóteo sobre o que um homem tem que ser, ou uma mulher, um homem de Deus tem que ser para ser bispo, pastor, líder. Ele fala 14 características, seja cuidadoso com sua família, que tenha os seus filhos em honra, que não seja não. E ele fala 14. 13 está relacionado a caráter. E 1 está relacionado à habilidade. Ou seja, depois que você fez, não cumpridor da palavra, não dado ao vinho, que você não tenha uma vida em sujeição, que você seja exemplo, fala um monte de coisa de caráter. No último, e no final, que você seja não neófito, ou seja, que você entenda as escrituras. Ou seja, dentro da ótica de Deus, quem você é sempre foi mais valioso. Porém, existem coisas que precisam ser desconstruídas dentro de nós. Aquilo, como por exemplo, intercessão não está ligada ao mérito da pessoa. Eu não posso interceder porque eu não vou ver com a cara daquela pessoa. Então eu intercedo porque eu amo, eu vou com a cara dela. Aquela que eu não vou, eu não intercedo. Como assim, pastor? Presta atenção, lê a Bíblia comigo em Lucas 22. Não, você já está em Lucas 22, mas Lucas 23 aí, logo no próximo capítulo, versículo 34, você vai ver o próprio Jesus falando algo muito interessante na cruz. Quando está sendo projetado aí na sua tela, ouça com atenção esse versículo que diz o seguinte. Olha lá, 22, 31 do livro de Lucas. 23, 34 do livro de Lucas, que diz: Pai, perdoa-lhes porque... Irmãos, lembra do cenário? E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A quem Jesus estava orando? Estava orando por quem? Pelas mesmas pessoas que o crucificaram. Aí eu te pergunto, qual o mérito que aquelas pessoas tinham para receber a oração do Salvador do mundo? Então orar por alguém não está ligado, interceder por alguém nunca teve ligado ao mérito dela. Ele não vale nada, mas não é porque ele vale alguma coisa. Não é porque ele presta. Então, intercessão não leva em conta o que a pessoa fez ou o que a pessoa faz. Ela leva em conta a direção que o Espírito lhe conduz para fazer. Mas só faz isso realmente no Espírito porque ele derrama amor, que não está ligado ao que eles fazem. Quer ver uma das coisas mais difíceis que temos? É orar por quem nos ofende. Porque quando você vai orar por quem nos ofende, você não consegue, Senhor, abre os olhos desse filisteu, Senhor. Quer dizer, porque abre os olhos para que ele peça perdão, Senhor. A gente está orando com base na razão da gente. Senhor, me ajude a amar, porque eu sozinho não consigo entender, porque eu acho que eu tenho razão nisso. Me ajude, por exemplo, a perdoar. Porque todos os dias eu tenho aquela briga dentro de casa para discutir quem está certo. Esse é o nosso maior problema, a nossa razão. Qual o que mais nos impede a vontade de Deus? É o quê? A nossa própria vontade. Porque quando você tem a sua vontade, você quer discutir a razão, o mérito do porquê. Quer ver? Toda profecia é boa, desde quando a gente conhece a vida da pessoa. Quer ver? Tem alguma pessoa, algum profeta que você já ouviu falar, que você disse, não, esse cara está falando aqui, bate na mulher, cheio de não sei, cheio de creca, não, é uma cebosa ali, ó. Você recebe a profecia dele?
E a gente julga o profeta em vez da profecia. Quando no fundo, a Deus usa até um jumento. Agora eu fico imaginando o nível da santidade do jumento. Para profetizar aquilo, né? Não, eis que hoje eu jejuei. Terra, eis que te digo, Balaão, tu não está vendo anjo aqui. Não, seu filho é do cabrunco. Ou seja, não tinha nada em... Não é a sua santidade que vai promover o usar de Deus. O mérito. Você entende? Eu consigo ser claro, irmãos? Então, interceder não está ligado a receber algo de Deus, não está ligado a quem fala, mas ao que se fala. Então ele deixa claro, porque o nosso olhar é muito ligado ao comportamento. Então quando Jesus olha este comportamento, a razão vem. Por isso que as pessoas se convertem mais com o nosso comportamento do que com a nossa própria pregação. Lima Moody dizia, em todo tempo prega para lá a palavra. Quando necessário, use as palavras. Ou seja, sinalizando que antes da minha pregação vinha meu comportamento. Aqui Jesus demonstra o seguinte, olha, eu estou em um nível tão elevado, eu cresci tanto em Deus que agora as pedradas, irmãos, não conseguem nem mais me alcançar. Dizia um filósofo, né? Você olha, as pedradas que me juntaram e que me lançaram durante toda a minha vida, eu juntei todas e fiz uma casa. Olha que bacana, né? Que maravilha. Que bom que você ficou conosco até o final. Nós vimos essa palavra, ainda continuamos e descobrimos que a intercessão ela tem um poder de alterar o destino. Nós vimos também que a intercessão ela não leva em conta apenas um ato de oração, mas é um estilo de vida. Que a intercessão, o próprio Jesus, ele viveu a sua vida para interceder por nós. Se você quiser aprender mais e crescer mais, dar continuidade desse tema que foi ministrado em nosso treinamento, queria que você assistisse e acompanhasse conosco na próxima semana, no próximo domingo, nós estaremos lançando a nossa segunda parte desse nosso tema. No mais, convido você agora a também convidar outras pessoas para participar, encaminhando esse link, compartilhando o máximo de pessoas que você puder e sendo instrumento de Deus e para abençoar a vida de outros. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.